maravilha, a festa da torcida e o gol do Palácios, hein? E é com essa reação que a gente inicia o nosso vídeo. E as principais informações são as seguintes: consórcio Maracanã notifica a dupla Fla-Flu, hein? Pode sofrer sanções se não deixar o Vasco jogar no dia 3. Vamos falar também sobre John Textor e 77 junto para gerenciar o Maracanã. Você vai saber o que, é que pode acontecer aqui. Vamos falar também sobre o futuro de Rodrigo Caetano, que foi especulado no Vasco da Gama. E, obviamente, fazer análise do jogo Vasco e Operário. Então, sobe a vinheta! Depois da vinheta tem muita informação do Vasco da Gama. Salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comentário, estamos entrando no ar, abraço pra vocês vascaínos e vascaínas, aquele abraço, estamos entrando no ar, vou dar os recadinhos bem rápido, porque esse vídeo é aquele que você tem que assistir até o final, porque tem muitas informações importantes, então aquele abraço pra você que não me conhece, eu sou o Léo, aqui do Comenta Léo, né, a gente comenta, a gente traz informações, a gente traz análise, eu sou analista, sou scout, sou apresentador desse canal, enfim, aqui é o lugar pra você vascaíno ficar por dentro de tudo. Vamos às principais informações, que hoje é aquele vídeo, né, tá recheado do início ao fim. A gente vai trazer ainda análise do jogo do Vasco contra a equipe do Operário. Mas olha, vamos falar de consórcio Maracanã, porque o bicho pegou, hein? Daqui a pouco eu vou falar de Rodrigo Caetano também, que definiu o seu futuro. Mas vamos iniciar falando de consórcio Maracanã, porque olha, depois do Vasco e 77 Partners também, juntamente com John Textor, demonstraram interesse em gerir o consórcio Maracanã, né? Isso já foi demonstrado. O John Textor já disse que não está satisfeito com o Engenhão, não está satisfeito com o Newton Santos, ele acha que não é um estádio para o Botafogo jogar, não está satisfeito com as condições. Ele e a 77 demonstraram interesse em conjunto, isso é informações de bastidores, de gerirem o consórcio Maracanã a partir da próxima licitação que deve acontecer. O Vasco já tinha demonstrado esse interesse juntamente com a 77 já disse que queria gerir o Maracanã. E o John Textor, que aparece aí como um cara que não está satisfeito com o Engenhão, como eu já falei, já inclusive falou que estava procurando alguns terrenos próximos para poder fazer um estádio para o Botafogo, irá entrar juntamente com a 77 para poder fazer esse gerenciamento do consórcio Maracanã. Lembrando que ainda não tem data definida pelo governo do Rio para uma nova licitação, mas que deve acontecer, já que a licitação atual está em período aí de emergência, já que a Odebrecht desde 2016 entregou o consórcio ao Maracanã. E olha, a treta tá rolando solta, viu? Agora há pouco a gente já estava preparando esse vídeo para vocês. A informação que chega é o seguinte, está passando na sua tela aí, você vai ver. A comissão consultiva do Complexo do Maracanã, através do Comitê de Fiscalização, Gestão e Operação, notificou a dupla Flamengo e Fluminense, a dupla Fla-Flu, por flagrante infração ao previsto no termo de referência e também de utilização do estádio do Maracanã. Lembrando que eles vetaram a possível jogo do Vasco contra a equipe do Sport dentro do Maracanã no dia 3 de julho. O Vasco foi até a Justiça e a Casa Civil, por meio do comitê aí, foi em busca dessa situação e notificou a dupla Fla-Flu. Segundo eles aí, eu vou fazer um resumo aqui do que essa nota quer dizer, que apesar deles serem o permissionário, que é o Flamengo, e o interventente, que é a equipe do Fluminense, aquele patrimônio é público, é de utilização pública, o que veta qualquer situação de você não deixar nenhum time jogar ali. Então, foi notificada e pedida a liberação imediata para que o Vasco jogue contra o Sport no dia 3 de julho, sob pena de sanções. Essas sanções que podem ser até uma multa grande, como também a perda da concessão do estádio do Maracanã. A dupla Fla-Flu, que já tinha dito que não ia emprestar, pois tinha a situação do gramado, que o gramado estava causando algumas coisas aí, teve problemas no gramado, que o Vasco não pode ficar tentando jogar no Maracanã sempre, porque na opinião deles isso prejudicaria o gramado. A defesa, né, do Rio, a Casa Civil do Rio, vem com aquilo, como eu já disse, né, que geralmente dizer assim: olha, isso aí é público, vocês estão fazendo essa concessão, mas é público, todos podem utilizar, não tem dono. Então deixa aí claro que a dupla Fla-Flu está tendo um abuso, principalmente com o Vasco. Eles alegam que não é nenhuma retaliação ao Vasco, que é por causa da questão do estádio, mas vamos lembrar aqui, né, que na época, há tempos atrás, o Maracanã chegou a ter Botafogo, Fluminense e o próprio Flamengo jogando lá.
incessantemente e nunca teve esse problema. E agora a dupla Fla-Flu que ainda vai receber para que o Vasco jogue lá, tá colocando onda, então promete nos próximos dias, porque se eles não liberarem, as sanções irão acontecer por parte do governo do Rio de Janeiro. Já que chegou até esse momento do vídeo, se inscreve no nosso canal, dá uma moral, você já viu que aqui é informação, daqui a pouco tem análise, enfim, aqui é o lugar completo para o vascaíno ficar por dentro de tudo, então dá essa moral a gente aí ao nosso Comenta Léo Vascaíno. E olha, vamos falar de Rodrigo Caetano, no final do vídeo nós vamos analisar o jogo Vasco Operário, porque Rodrigo Caetano definiu seu futuro, era um dos nomes na mira da 77, mas hoje ele definiu aí uma renovação de contrato com o Atlético Mineiro até 2024. Havia uma expectativa, né, que a 77 trouxesse o Rodrigo Caetano, tinha muito interesse, mas o Rodrigo Caetano resolveu ficar aí no Atlético Mineiro até 2024. Então, Rodrigo Caetano no Vasco aí, chance nula, porque ele fez essa renovação de contrato com o Galo Mineiro e deve continuar lá por muito tempo, pelo menos aí por mais 2 anos. Então, essa situação do Rodrigo Caetano. Para terminar o vídeo, vamos falar de Vasco e Operário. Que jogo, hein, meus amigos? 3-0, mas quem não assistiu o jogo vai dizer assim, ah, não, foi fácil para o Vasco. Cara, foi um jogo de pressão, o Operário botou uma bola na trave, o Vasco que tinha muita dificuldade do lado direito para defender, né? O Everton não conseguiu dar essa sustentação na defesa, Figueiredo também não conseguiu ali ajudar o Everton, o Yuri não conseguia fazer aquela cobertura. Foi um jogo complicado para o Vasco, mas no final aí o Vasco sobressaiu e ganhou a equipe do Operário. Outra coisa que me chamou bastante atenção é a falta de objetividade e movimentação dos 3 homens ali da frente. O Vasco não conseguiu encaixar ali com o Getúlio, com o próprio Gabriel Peck, com o próprio Figueiredo, um ataque para poder ser letal à equipe do Operário. E vamos também falar dos erros de arbitragem, né? Porque 2 impedimentos em que o Vasco dá uma bola ali por trás da zaga não estavam impedidos, tanto do Peck como do Getúlio. O Bandeirinha acabou levantando a bandeira e prejudicando o Vasco. E o Vasco, depois desses 2 lances, não tentou mais essa bola que vinha sendo uma bola interessante, né? Por trás da zaga. Mas entre os números de jogo, como foi tudo isso? Como foi que funcionou? O Vasco fez 55% da posse de bola contra 45% do Operário. O Vasco deu 11 finalizações contra 13 do Operário, só que as finalizações no gol o Vasco ganhou. O Vasco deu quase finalizações no gol contra 2 somente do Operário. O Vasco aí que teve um jogo mais equilibrado, porém a equipe do Operário foi mais na estocada, foi mais aquela equipe que buscou jogadas mais incisivas. Mas como eu falei na nossa análise, como eu tinha dito aqui, o Operário que chegou a cansar em alguns jogos que eu assisti, e cansou mesmo nos últimos 30 minutos, nos últimos 15 minutos de jogo ali, nos 15 minutos, a partir dos 15 minutos do segundo tempo cansou. O Maurício Souza mexeu muito bem na equipe, né? Mexeu no primeiro momento, não deu certo, ele voltou, mexeu novamente, e aí a equipe funcionou e acabou dando ao Vasco uma vitória. Como eu falei, a cara desse grupo, a raça que esse grupo tem, a vontade que esse grupo tem de estar jogando pelo Vasco, isso faz toda a diferença. É um grupo que, aliado à torcida, ele se torna muito imbatível. É muito difícil fazer gol no Vasco, como brincam por aí, né? Que o Thiago Rodrigues armou um campo magnético ali na frente do gol, a bola não entra de jeito nenhum, e graças a Deus e continue assim até o final. E o Vasco vai a 14 jogos, uma marca histórica, empatando com a equipe do Náutico. E hoje, agora há pouco, eu vou assistir aí o jogo do Bahia contra o Novo Horizontino para poder analisar o nosso próximo adversário, que tem a pior defesa do campeonato, e que, se o Vasco vence essa partida, o Vasco pode bater a melhor sequência da história do Campeonato Brasileiro da Série B. Enfim, por lição, o Vasco precisa melhorar o último terço. Aquele problema que já acontecia com o Zé Ricardo permanece. O Vasco tem muita dificuldade de criar jogadas no último terço, na zona de finalização, de colocar o atacante na zona de finalização. Isso é um dos grandes problemas que o Vasco tem e que precisa ser ajustado. Acredito que a partir do momento que o Vasco ajustar esse grande problema que o Vasco tem, que eu acho que é um grande problema da maioria do futebol brasileiro hoje, como eu já disse em outros momentos, mas eu acredito que o Vasco tem tudo para ser um time que vai despontar, e agora faltam 35 pontos para a gente subir. Aquele abraço, tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!